Os irmãos me ajudem em oração para que eu possa, com a graça de Deus, trazer alguma coisa que sirva para a edificação da igreja. Nós vamos abrir a Bíblia, pastor Múcio vai nos ajudar lendo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo de número... Glória a Deus. Romanos, capítulo 8, e o versículo 26 e o versículo 27, com a ajuda de Deus. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que segundo Deus intercede pelos santos. Amém. Meus amados irmãos, com a ajuda de Deus nosso Senhor, nós queremos trazer a continuação dos nossos dois últimos cultos. O culto de terça-feira passada, o culto de domingo e o culto hoje. Nós queremos, se Deus ajudar, a concluir a mensagem sobre os 3 gemidos. Nós sabemos que um gemido é uma dor manifesta em um suspiro. É um som que é produzido mais pela alma do que mesmo pelo corpo. A origem do gemido é na alma. E ele expressa-se através de um aspirar, né? Glória a Deus. Jogar fora um barulho de dor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E a Bíblia fala que, em Romanos capítulo 8, que aparecem ali 3 gemidos. Gemidos de dores, tanto o gemido da criação, como o gemido do cristão e como o gemido do espírito. Esses 3 estão gemendo. Geme a criação, geme o cristão e geme o Espírito Santo de Deus. E, meus amados irmãos, quando se geme é porque está sentindo alguma dor. Algo que está ferindo, algo que está machucando. A Bíblia diz que a mulher, quando está para dar à luz, ela geme, né? Ela sente dores. Mas depois que ela dá à luz, ela se alegra e esquece a dor, porque deu à luz a um homem neste mundo. E, meus amados irmãos, esses gemidos que estão ocorrendo atualmente, é a aspiração por um tempo bom. É a aspiração por um novo tempo. É a aspiração pelo reino de Deus. É a aspiração, é o desejo para que o reino de Deus seja instaurado. E toda mazela, e toda fraqueza, e todo pecado, e toda consequência do pecado seja retirada da terra. Esses 3 gemidos são justamente por causa disso. Isto é um anelo da criação, um anelo do cristão e o anelo do Espírito Santo, para que essa situação mude. Glória a Deus. E, meus amados irmãos, à medida que os dias estão passando, à medida que os dias estão avançando, quem não gemia, eu creio que vai passar a gemer. Glória a Deus. Quem não aspirava pela volta do Senhor, quem não aspirava, quem não desejava, nós estamos vivendo numa época em que pouca gente estava gemendo pelo reino de Deus, gemendo pela parousia, gemendo pela instauração do reino de Deus. Pouca gente. Quando as coisas estão boas, ninguém geme, né? Geralmente se geme quando a coisa não está boa. Glória a Deus. Então, o que está acontecendo na terra, as dores que estão sendo provocadas, as tristezas, os desastres, as dores, é justamente para que a igreja
gema. A própria humanidade está gemendo. Glória a Deus. Os não crentes, as pessoas que não conhecem a Deus, elas estão sentindo que alguma coisa está para acontecer. Aleluia, glória a Deus. Então, meus amados irmãos, quando Israel estava para sair do Egito, Israel passou 400 anos no Egito. Mas Israel não estava ligando para as promessas que Deus tinha prometido que Israel iria tomar posse da terra de Canaã. E eles passaram 400 anos no Egito, mas eles não gemeram. Eles estavam bem, moravam na terra de Gósen, gozavam da proteção dos faraós. José morreu, mas muitos faraós conheciam a história de José e protegiam o povo hebreu, e eles não gemiam. Mas quando chega no capítulo 3 do Gênesis, ou melhor, do Êxodo, a gente vê que eles estão em aperto. Levantou-se um faraó que não conhecia José. E aquele faraó começou a apertar o povo. Aquele faraó começou a maltratar, começou a escravizar, começou a proibir a adoração, começou a querer matar os filhos dos filhos de Israel, começou a dar ordens, decretos terríveis contra o povo de Israel, contra o povo de Deus. Aí no capítulo 3, Deus desce e fala com Moisés. E Deus diz: olha, Moisés, eu desci porque eu ouvi o gemido do meu povo. Aleluia. Durante 400 anos, Israel não gemeu. Durante 400 anos no Egito, Israel não sentia a necessidade do cumprimento das promessas. Foi preciso o faraó apertar, foi preciso o faraó oprimir, foi preciso o faraó machucar para eles gemerem. Aleluia. Deus disse a Moisés: eu desci porque eu ouvi o gemido do meu povo. Então, irmãos amados, a igreja não estava gemendo. Glória a Deus. Aí a própria humanidade também não estava gemendo, anelando as coisas do céu, anelando as coisas de Deus. Prosperidade, dinheiro, saúde, glória a Deus, festas, farras, alegrias, prazeres, glória a Deus. Dinheiro no bolso e saúde não dá para gemer. Aleluia. Mas hoje a humanidade está gemendo. Aleluia. E nós vimos aqui o gemido da criação, o gemido do crente, e hoje nós vamos ver o gemido do Espírito Santo. Conforme o pastor leu no versículo 26, está escrito: e da mesma maneira, né? Glória a Deus. Já tinha falado dos dois gemidos dos versículos anteriores. E agora diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com o que, meus amados irmãos? Gemido. Com gemidos inexprimíveis. E é sobre esse gemido que nós queremos falar hoje. Meus amados irmãos, né? Aqui a primeira coisa que nós observamos é que o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele é Deus consubstancial com o Pai e consubstancial com o Filho. O Pai está no Espírito, a plenitude do Pai está no Filho, a plenitude do Filho está no Espírito e vice-versa. Onde o Espírito Santo está o Pai, está o Filho, porque são um só Deus em três pessoas distintas. O Espírito Santo, ele está na terra. Ele é Deus na terra. O Pai está no trono, Jesus está sentado à sua mão direita, glória a Deus, e o Espírito Santo é o próprio Deus na pessoa do seu Santo Espírito que está na terra. Ele veio para a terra, desde o princípio que ele age na terra, lá desde o Gênesis, capítulo 1, que ele é o agente de Deus aqui nesta terra. E meus amados irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele veio para socorrer a criação, socorrer a igreja. Se não for o Espírito Santo, se essa pessoa bendita do Espírito Santo não estivesse aqui na terra, a terra já teria perecido. Se ele não estivesse na igreja, a igreja já teria perecido. Porque no Salmo 104,
4, e no versículo 30 está escrito assim: envias, o salmista falando com Deus, envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo é quem renova a face da terra. Só existem plantas, as plantas só estão vivas, os rios só estão vivos, os mares só estão existindo ainda, os pássaros, tudo, o ar, a respiração, o oxigênio, só existe porque o Espírito Santo está em constante ação, renovando, criando, glória a Deus, dando vida, glória a Deus, isso no sentido físico, isso no sentido material, e partindo para o lado espiritual, muito mais ainda. Aleluia! O Espírito Santo de Deus é o enviado, é a pessoa da Trindade que está agindo na terra, renovando, avivando, sustentando, auxiliando. Louvado seja Deus, por isso que ele é chamado de Paráclito. Por que o Espírito Santo é chamado de Paráclito? Porque a palavra Paráclito é uma palavra grega que quer dizer aquele que está ao lado para ajudar. Por isso que o Espírito Santo no grego é chamado Paráclito, porque é aquele que está junto, Paráclito, é aquele que está ao lado, é aquele que está dando auxílio, é aquele que está sustentando. Glória seja dada ao bendito Espírito Santo de Deus. Aleluia! Se ele sai, tudo vira pó. Se ele sai, tudo seria destruído. Se ele desaparece da terra, não escaparia nada, porque ele é Senhor e doador da vida, como diz o credo niceno-constantinopolitano. Ele é o Senhor e doador da vida, é quem mantém a vida física e a vida espiritual. Então o Espírito Santo está aqui na terra, e o Espírito Santo está no crente. Glória a Deus, de forma especial, o cristão, ele permeia o cosmos, mas de forma específica, ele mora no cristão. A Bíblia diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Aleluia! Não é que o Espírito Santo só esteja dentro de nós, ele está no cosmos, mas especificamente nós somos o santuário, nós somos o templo onde aprove a divindade enviar o seu Santo Espírito para morar. E esse Espírito Santo, irmão, ele veio para nós com uma finalidade. Disse o irmão, por favor, leia até a palavra fraqueza, aí o versículo 26, por favor. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Muito bem. É interessante esta palavra que nós queremos em pouco tempo meditar. O Espírito ajuda as nossas fraquezas. Por que o Espírito Santo está aqui na terra? Por que o Espírito Santo está dando essa força? Porque o Espírito Santo está dando essa manutenção, vamos usar essa palavra, tanto manutenção física, manutenção material, como manutenção espiritual. Por quê? Porque nós estamos em estado de fraqueza. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Nós estamos em estado de fraqueza. Fraqueza quer dizer fragilidade. Algo que está caindo, algo que está despencando, algo que está aos farelos, aos frangalhos. Glória a Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. Nós somos seres fracos. Glória a Deus. Apesar dos coaches, que estão aí dizendo o contrário. Estão aí enganando a humanidade. Não, você é forte, você não sabe. E eles falam contra dízimo, mas quando eles vão dar essas palestras deles, eles ganham de uma tacada só 100 e tantos mil. Glória a Deus, Olha, eles falam contra a igreja, contra dízimo, mas eles vêm aos teatros das cidades e botam na mídia, e quando chega lá, eles dizem ao povo: vocês não sabem quem vocês são, vocês têm uma força latente, você não sabe, abaixo, quando eu era menino, tinha um gaiato lá que trabalhava com a gente na loja, e ele era cheio de presepada, e quando ele queria elogiar a gente, ele dizia: esse menino abaixo de Deus é o cão.
Glória a Deus, né? Aleluia. Então, meus amados irmãos, Costa, ele disse, olha, você abaixo de Deus é o cão. Né? Glória a Deus. E as pessoas pensam que tem uma força latente, que dentro delas existe uma coisa forte e que elas podem botar para fora e que elas podem conseguir o que quiserem, porque dentro de si mesmas elas têm este poder e esta fortaleza. Mas a palavra de Deus, o evangelho que nós conhecemos não diz isso. O evangelho que nós conhecemos fala de uma dependência. O evangelho que nós conhecemos fala de uma pobreza nossa. Glória a Deus. O apóstolo São Paulo disse que o Senhor falou para ele: Paulo, o meu poder, a minha glória se manifesta na fraqueza do homem. Glória. Aleluia. Glória a Deus, esse é o evangelho que eu recebi, esse é o evangelho que eu conheço, esse é o evangelho da verdade, bendito seja Deus. Nós somos seres falidos, nós somos seres fracos, nós somos seres que fomos afetados pelo pecado, nós somos afetados pela queda, nós fomos afetados pela tragédia do Éden, e essa tragédia do Éden, ela trouxe uma palavra: fraqueza. Fragilidade. Fraqueza, nós somos uma confusão de fraqueza. Louvado seja Deus. Não adianta usar autoajuda. Não existe autoajuda. O que existe é a ajuda do alto. Glória. Autoajuda não existe, existe a ajuda do alto. Não adianta. Não adianta a psicologia querer promover autoajuda. Não somos gigantes adormecidos. Não, isso é lenda, é mito. Você é um gigante adormecido. Você é o cancão de fogo. Não, glória a Jesus, né? Glória a Deus. Não temos poder inato. Não temos poder inato ou nato, como queira dizer. Glória a Deus. Não é verdade, irmãos amados? Aleluia, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos acode, o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. Aleluia. A nossa ajuda não vem de dentro de nós, a nossa ajuda não é latente em nós, a nossa ajuda vem do Espírito. É Ele, a terceira pessoa da Trindade que está na terra. É Ele que ajuda. É Ele que vem socorrer as nossas fraquezas. Por isso que os coaches estão equivocados. As religiões místicas estão equivocadas. Não há espécie alguma de divindade em nós. Não há divindade em nós. Isso é uma doutrina pagã. Isso é uma doutrina gnóstica. Nós não temos nenhuma divindade em nós mesmos. Louvado seja Deus. Nós temos fraquezas físicas, emocionais, morais e espirituais. Isso é o que nós temos. Nós somos um saco cheio de fraquezas. Fraquezas físicas, fraquezas psíquicas, morais e fraquezas espirituais. Isso é o que nós somos. Mas eu dou glória a Deus, porque a Bíblia diz que é na fraqueza do homem que o poder de Deus opera. Aleluia! Para que a excelência, disse Paulo, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Aleluia! Bendito seja Deus para sempre, exaltado seja o Senhor. Meus amados irmãos, nós somos seres ambíguos, nós somos seres contraditórios, nós somos seres paradoxais. Uma hora a gente é uma coisa, outra hora é outra. Uma hora está com saúde, com meia hora está morrendo. Uma hora a gente está alegre, com meia hora está em depressão. Uma hora a gente está emocionalmente equilibrado, com 5 minutos acontece uma coisa, o equilíbrio desaparece. Uma hora nós somos um doce de pessoa, e outra hora viramos uma fera. O que é isso? Fraqueza. Fraqueza em todos os sentidos. Nós somos seres paradoxais, nós somos seres contraditórios, nós somos uma esquizofrenia espiritual. Nós somos, ou melhor dizendo, uma esquizofrenia existencial. A esquizofrenia é um conflito, né? Por isso que o apóstolo disse, eu não vou deixar de crer no apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo para crer em outra pessoa. O Espírito ajuda as nossas fraquezas. Reconheça que você é fraco. Fraco em todos os sentidos. Reconheça que somos seres em decadência e que precisamos de uma força maior que está além de nós. E essa força maior é o Espírito Santo. Glória a Deus, Ele socorre nossas fraquezas.
Nós, irmãos, queremos fazer o bem. O apóstolo São Paulo, ele explica isso. Ele disse, olha, eu quero fazer o bem. Mas quando eu penso que vou fazer o bem, estou fazendo o mal. O bem que quero, esse não faço. E o mal que não quero, quando menos espero, esse faço. Me diga, um povo desse é gente? Glória a Jesus. Não, irmão, glória a Deus. A gente não é gente, glória a Deus. É o resto que sobrou de gente. É fraqueza, é debilidade, glória a Deus. Em todos os aspectos e em todos os sentidos. Glória a Deus. Já nascemos fracos, já nascemos com problemas físicos, problemas emocionais e o problema espiritual. Já nascemos na fraqueza. Já somos gerados em fraqueza. Geneticamente em fraqueza. Aleluia! Já nasce com a sentença da morte. Já nasce com a sentença da doença, já nasce com a sentença da fragilidade, já nasce com defeitos físicos, com defeitos morais e com defeitos espirituais. E só tem um que pode acudir a essa fraqueza. Quem é? O Espírito Santo. Aleluia! Só o Espírito Santo é que pode acudir a essa fraqueza. Não adianta você querer dizer que você é o tal, que dentro de você tem uma força latente. Não, Senhor, tem nada. O Espírito ajuda a nossa fraqueza. Aleluia! Glória a Deus! O tempo vai passando. Você vai envelhecendo. Glória a Deus! Disse um certo pregador que o ser humano é semelhante à estátua de Nabucodonosor, a estátua da visão de Nabucodonosor. Cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e os pés de barro. Uma pedrinha bater nos pés da estátua, ela vira e cai. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, a primeira coisa que eu aprendo nesse texto, neste pequeno e curto texto, é que nós somos seres fracos. Nós somos seres fragilizados em todos os sentidos. E o Espírito Santo geme dentro de nós. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vem em nosso auxílio e ele quer ver essa situação mudada. Por que é que ele geme? Porque o Espírito Santo anela nos devolver ao Pai, nos devolver a Cristo, não do jeito que nós fomos entregues a Ele. O Espírito Santo é o cuidador. O Espírito Santo é o nosso tutor. O Espírito Santo é o nosso aio. O Espírito Santo é aquele que cuida de nós. E Ele quer, o Pai e o Filho confiaram a humanidade a Ele. E Ele quer devolver. Por que Ele geme? Por que Ele geme? Porque Ele quer devolver ao Pai em um estado excelente. Ele nos recebeu em frangalhos. Ele nos recebeu em fraqueza. Mas Ele geme porque Ele quer nos devolver a Deus perfeitos, sãos, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Aleluia! Glória seja dada a este Deus tremendo. Por isso que o Espírito Santo geme. A angústia do Espírito é para que isso se realize. A angústia do Espírito é para que tudo volte ao original. A angústia do Espírito Santo é para que tudo volte à criação original. Porque Deus não criou assim. Deus não criou em fraqueza. Deus não criou em tragédia. Deus não criou doença. Deus não criou fraqueza física, nem fraqueza psíquica, nem fraqueza espiritual. Ele criou perfeito. Lá no livro de Eclesiastes diz que Deus criou o homem perfeito, mas eles buscaram muitas invenções. Está escrito lá no livro de Eclesiastes. Então, o anelo do Espírito, o gemido do Espírito, é para que Ele nos devolva ao Pai. Ele nos devolva a Cristo no estado original. Restaurados. Bendito seja Deus. Por isso que o Espírito Santo geme. Louvado seja Deus para sempre. A Bíblia diz aqui, por favor, leia de novo, pastor. Hoje o texto não tem muita coisa para ler. É indo e voltando nesse mesmo texto para extrairmos as pepitas que o Senhor nos concede a graça. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir
como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, então o Espírito Santo, irmãos, ele nos pegou em fraqueza. Nós fomos entregues a ele em fraqueza em todos os aspectos. E o que é que acontece agora? Nós temos uma arma, nós temos uma ferramenta à nossa disposição para atravessarmos este vale até nos vermos livres da fraqueza. Um socorro, um auxílio. Qual é o auxílio? Para nós irmos atravessando enquanto não chegamos à plenitude. Qual é o auxílio enquanto não chegamos à restauração de tudo? Chama-se oração. É o recurso que vai nos valendo, é o recurso que vai nos socorrendo para ir atravessando esse período de fraqueza. Por isso que a oração é importante. A oração é o canal por onde vem o socorro para as nossas fraquezas. Sejam fraquezas físicas, sejam fraquezas psicológicas, sejam fraquezas espirituais. A oração foi o canal que Deus preparou para que o auxílio chegue a nós, para que o socorro chegue a nós e para que nós vamos atravessando até o dia final, para que nós vamos atravessando, vencendo até a parousia, até a volta do Senhor, até o arrebatamento da igreja, até o dia que o que é mortal vai se revestir da imortalidade, até o dia que o que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade e vai haver um brado no universo dizendo: tragada, engolida foi a morte na vitória. Enquanto não chega esse dia, Deus preparou a oração. Quem não ora, está frito. Pastor, mas tem gente que não ora e está atravessando. Ele está atravessando porque tem quem ore por ele. Por isso que a Bíblia diz, nós lemos no começo do culto, Paulo disse: rogo antes de tudo que se façam orações, súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Tem homem que não ora, tem mulher que não ora, mas tem alguém orando por todos os homens. Se você não sabia, fique sabendo. No mundo inteiro, por que é que o mundo inteiro ainda não desabou de vez? Porque no mundo inteiro existem cristãos orando. Por isso que não desabou ainda. Do nascente ao poente, do Japão ao Chile, todo santo dia tem crente, tem cristão orando. E a Bíblia diz só por si? Não. Por quem? Por todos os homens. Os que oram são os que sustentam a humanidade. Aleluia! Quem ora, sustenta o cosmos. Quem ora, sustenta a humanidade. Por isso que Paulo disse, os reis não oram. Paulo disse, naquele tempo, no tempo de César, no tempo de Paulo, você sabe quem era o César? Que ele pediu oração, o rei de Roma, do mundo inteiro? Era César. Era César e Nero. Era Nero, o imperador era Nero. Nero orava, uma desgraça daquela orava. Mas sabe quem sustentava Nero? As orações dos santos. Os governos não oram. Muitos médicos que estão trabalhando agora não oram. Enfermeiros muitos não oram. Governantes não oram. Policiais não oram. Mas a igreja ora por eles. O mundo não desabou ainda, porque tem gente sustentando o mundo com as orações. E se você não ora, entre nesse exército. As orações, glória a Deus nas alturas celestes. Então a Bíblia diz aqui, a Bíblia fala das fraquezas, a Bíblia fala da ajuda do Espírito às fraquezas, e a Bíblia diz: porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Não sabemos. Agora, o pior é que além, muitos não oram, e muitos que oram não sabem orar. A minha avó era provinciana, e ela dizia, meu filho, quem não sabe orar, xinga Deus. A pessoa não sabe orar, termina ainda abrindo a boca dizendo doidice, xingando a Deus. Meus amados irmãos, o único canal que temos para socorrer nossa fraqueza é a oração.
E o apóstolo disse, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Nós precisamos aprender a orar. E o Senhor Jesus nos ensinou. No Pai Nosso. O Pai Nosso é a oração mestra. Não é uma reza para você dizer, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Não. Ali são cláusulas que você vai orar cada uma delas. É a oração perfeita, porque foi ensinada por quem? Pelo próprio Cristo, pelo próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Você começa pedaço por pedaço, apresentando a Deus, primeiro a glória de Deus, Pai Nosso, que está no céu. Quando você diz Pai Nosso, que está nos céus, você está reconhecendo que Deus está acima de tudo, e que Deus domina tudo, e que Deus está acima de todos, e que Deus está acima das doenças, e que Deus está lá em cima, dominando o mundo, que só acontece qualquer coisa aqui na terra, se Ele permitir. Quando você diz Pai Nosso, que está nos céus, você está reconhecendo que Deus, primeiro, que Deus é Pai. Você está chegando perto de uma pessoa boa. Pai é coisa boa, não é? Você está chegando perto de alguém bom. E segundo, que Ele está dominando tudo. Santificado seja o teu nome. Você não vai buscar logo o que é seu, você vai buscar o que é de Deus, a glória de Deus, que o nome dele seja honrado, que o nome dele seja conhecido, que o nome dele seja amado, que o nome dele seja glorificado através das nossas obras. Você vai buscar primeiro a glória dele. Depois você vai pedir que o reino dele venha. Através das conversões, através das mudanças, através do afastamento das injustiças, através do afastamento da mentira, através do afastamento do engano, através da justiça, da bondade, Senhor, que o teu reino venha, que a maldade desapareça da terra e que a tua bondade, o teu reino, o fruto do Espírito se espalhe sobre a terra. Depois, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu reino, seja feita a tua vontade. Pai, me revela qual é a tua vontade para a minha vida. Me revela qual é a tua vontade. Faz a tua vontade. Não deixa o diabo fazer a vontade dele. Não deixa os homens maus fazerem a vontade deles. Pai, que a tua vontade prevaleça. Que a minha vontade não seja feita, mas a tua vontade. Isso aí é prioridade. Aí depois você vai pedir o pão de cada dia. Você vai pedir o pão material, o pão emocional e principalmente o pão espiritual. Pai, o pão nosso de cada dia nos dá, perdoa as nossas dívidas, você vai pedir perdão dos seus pecados, não só dos seus, mas dos outros, também interceder pelos outros. Veja que o Pai Nosso é todo no plural. O Pai Nosso é todo no plural. Não diz Pai meu. Diz o quê? Pai Nosso, que já está dizendo que você não pode orar só por você. Essa oração tem que ser por você e por todos, pelos seus familiares, pelos seus parentes, pelos seus conhecidos, pelos seus vizinhos, pela sua cidade, pelo seu estado, pelo seu país, pelo mundo inteiro, pelas autoridades. Porque você vê que no Pai Nosso tudo é plural. Perdoa as nossas dívidas, as nossas. Jesus perdoa as nossas dívidas, perdoa os pecadores, os ignorantes, os maus, os perversos, perdoa, é pedindo perdão, pedindo graça, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, não nos deixes cair no laço do diabo, não nos induzas, não permita que nós fracassemos, mas livra-nos do mal. Essa palavra mal aí, na realidade é personalizada. Mal aí é maligno, livra-nos do maligno. Quem é o maligno? Satanás, dele e das suas obras, das doenças, das pragas, da maldade, do pecado, das destruições, de tudo que não presta, porque a Bíblia diz que a missão dele é matar, roubar, e o que mais, meus amados irmãos? Destruir. Livra-nos do maligno, das ações dele, Senhor. Aí você vai intercedendo, mas não é só para você. Veja que é no plural, livrai-nos. Cuidado para você não orar como um irmão doido que orava assim: Senhor, abençoe a mim, minha mulher Maria, meu filho João e a mais ninguém. Misericórdia, meu Deus. Não. Tudo no Pai Nosso é no plural. No plural. Você não pode pedir só para você. Você é sacerdote do mundo. Você é sacerdote de muita gente. Você é sacerdote de todos. Glória a Deus. Então a Bíblia diz que na nossa fraqueza, nós só temos um meio de buscar auxílio. É através de quê? Para ir atravessando nesta vida de fraqueza, de fragilidade, só temos um meio. Qual é o meio? A oração. E o pior, muitos não oram, e alguns que oram, não oram como convém. Meu Deus, tem compaixão de nós. Quão longe. E ainda tem gente que diz que é o cancão de fogo. Ainda tem gente que diz que é o tal. Ainda tem gente que diz que tem uma força latente. Você tem, é muita ruindade desmantê-lo latente em você. É o que você tem. Porque o que a Bíblia diz que nós temos muito é fraqueza.
Nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus, do Paráclito, que o Pai mandou para estar ao nosso lado para nos socorrer. Isso é que nós somos dependentes. Eu não sou 90% dependente, eu sou 150% dependente. Ou 1000% dependente de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, irmãos, o maior problema é que Deus deu a arma da oração e nós não usamos. E muitas vezes, quando usamos, não usamos como convém. Aí é onde o Espírito Santo entra. É onde o Espírito Santo chega para nos socorrer, para nos ajudar, para que nós atravessemos vitoriosamente este estado de fraqueza. Por favor, leia de novo o versículo. Glória a Deus. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém orar, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quem diz aleluia, irmãos? Glória a Deus. O Espírito Santo maravilhoso. Ô pessoa gloriosa é a pessoa do Espírito Santo. Ele não nos escorraça, ele vê essa fraqueza todinha, ele vê esse saco de fraqueza, ele vê esse saco de debilidades, ele vê esse saco de estrume. E a Bíblia diz que ele faz o quê, irmãos amados? O mesmo Espírito intercede por nós. Com gemidos, a palavra inexprimível quer dizer inefável. Que palavras humanas não são capazes de explicar. Indizíveis. Irmãos, bendito seja o Espírito Santo. Se não fosse esse Espírito Santo intercedendo por nós, nós temos um intercessor na terra, que é o Espírito Santo, nós temos um intercessor à direita de Deus, que é Jesus. São os únicos intercessores na divindade que existem. Jesus intercede por nós, a mão direita de Deus, e o Espírito Santo intercede por nós na terra. Ele vem em nosso auxílio, ele vem socorrer as nossas fraquezas, e ele geme diante do Pai, ele intercede por nós, ele diz: Pai, socorra, porque se o Senhor não socorrer, eles vão perecer. Aleluia! Aleluia! Bendito seja o Senhor Deus! Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe por que você ainda está de pé? Sabe por que você ainda não pereceu? Sabe por que você ainda não enlouqueceu? Você sabe por que foi que você não perdeu a fé diante dos embates, diante das fraquezas, diante das lutas? Sabe por que você não se acabou ainda? Por causa da pessoa do Espírito Santo. Que Deus mandou, que Jesus mandou. Que Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, mas eu vos darei outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Se não fosse o Espírito Santo, nós já teríamos desabado. Se não fosse o Espírito Santo, nós já teríamos desmoronado. Se não fosse o Espírito Santo, nós já teríamos virado pó. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus para sempre e eternamente. Aí a Bíblia diz que Ele vem e nos auxilia, glória a Deus, e Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, inefáveis, indizíveis. Glória a Deus, irmão, é por isso que o mundo não acabou ainda. É por isso que o mundo ainda tem condições de subsistência, ainda tem condições de sobreviver, por causa dessa pessoa maravilhosa, que deixou o céu e está aqui na terra. Claro que a presença dele enche o cosmos, porque ele é Deus. Mas no sentido específico, no sentido, aleluia, mais específico, ele está aqui na terra, socorrendo a terra e socorrendo especialmente os cristãos. E a Bíblia diz que ele nos auxilia em nossas fraquezas. Ele ajuda as nossas fraquezas. Sabe o que quer dizer isso? É como se ele nos tomasse no colo. É como se Ele nos fortalece quando o peso da vida nos sufoca. Ele assiste. A palavra assistir quer dizer dar assistência, dar socorro, dar suporte. Você só está vivo por causa dessa assistência. Você só está resistindo. Pastor, e as pessoas que não são crentes também? Porque existe a graça salvadora e existe a graça comum.
Essa graça é interessante, né? No salvo, ela é chamada graça salvífica. E nas pessoas, pastor, e as pessoas que não são crentes, elas desfrutam desse auxílio do Espírito Santo? Desfrutam, sim, Senhor. Se o Espírito Santo é retirado da terra, até essas pessoas elas pereceriam também. Elas só estão de pé, mesmo que elas não conheçam o Espírito Santo, mesmo que elas não conheçam a Deus, mesmo que elas nem saibam que Ele exista, mas Ele é tão bom que vai lá e assiste. A mãe incrédula que perdeu o filho, o pai que perdeu o filho, que não é crente, sabe por que ele não morre? Sabe por que ele não desmorona? Porque o Espírito Santo assiste. Mesmo que ele não conheça o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é bom. O Espírito Santo é maravilhoso. O Espírito Santo não faz acepção. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eita Deus grande, tremendo na terra. Aleluia. Glorificado seja Deus. O mundo não desmoronou. A fraqueza do cosmos não desmoronou ainda por causa do Espírito Santo. E nós cristãos, de uma forma especial. Lavados, remidos, santificados pelo sangue de Jesus. Mas eu quero dizer para vocês, não tenham como heresia, o Espírito Santo não só atua em nós. Ele atua na natureza. Está escrito lá no Salmo 104, versículo 30, Deus envia seu Espírito e tudo é criado, e assim Ele renova a face da terra, do cosmos. Quanto mais os seres humanos que são feitos à imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Glória. Aremanto inderá, sedama, ou decandeciama, glória. Aleluia, glória a Deus pela sua bondade. Glória a Deus pelo seu Santo Espírito. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos amados, que Ele intercede por nós. Glória a Deus, né? Paulo passa da assistência, ele assiste, e ele assiste, quer dizer, ele sustenta, ele dá força, ele segura, ele equilibra, mas além de assistir, ele intercede. Ele se apresenta diante do Pai para socorrer a nós cristãos e socorrer os que não são cristãos. E socorrer a réu humanidade, longe de Deus, que desconhece Deus, que se afastou de Deus e não achou o caminho de volta. Nós, pela graça de Deus, achamos o caminho de volta. Mas muitos não acharam, não encontraram. Mas Ele é bom. Glória a Deus, intercede por nós. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus, bendito seja Deus. Ele intercede com uma intercessão agônica, Ele intercede com uma intercessão de dor. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito geme. O Espírito geme, o Espírito geme. Então, irmãos amados, quem não amava esse Espírito Santo, passe a amá-lo. Seja mais íntimo do Espírito Santo, porque Ele é o seu amigo. Ele é enviado por Jesus. Ele traz a natureza de Jesus. Por isso que Jesus disse, eu voltarei a vós. Quando o Espírito Santo vier, sou eu que estou voltando a vós. Porque a mesma natureza de Jesus, quem tem o Espírito Santo tem Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus ajude. Saibam que vocês estão em fraqueza. Não aceite o engodo de Satanás de que vocês são fortes, de que vocês são... Não. O Espírito ajuda as nossas fraquezas. Glória a Deus para sempre.